A aplicação dessa segunda lei de Ohm é só para realmente confirmar isso com vocês. Então vai ser muito importante para a gente no tocante não da aplicação do componente, até para não confundir, da aplicação de todos esses conceitos, de tudo isso que a gente está estudando na prática mesmo, né? Literalmente na prática. Então essa segunda lei vai imperar exatamente nisso, quer dizer, se porventura, né, para assim ser redundante, o comprimento desse fio que está levando esse 220 for muito grande, então é bem provável que no começo eu tenha 220, mas vamos dizer no final, ao longo de 50 metros, eu tenha, por exemplo, 200 volts. Né? Então isso, né, não é legal, isso não é bacana pra gente. Tá? E aí o que o eletricista, obviamente, por conta de ter feito seu curso e tal, precisa tentar. Ele precisa fazer as continhas dele, que dado essa distância, ele vai ter que usar um fio, sei lá, de 10 milímetros, né? Um fio de 15 milímetros, né? Um fio, sei lá, de 20 milímetros e assim por diante, para que esse diâmetro compense o comprimento. E onde vai estar isso? É exatamente esse A, que seria a área de secção transversal. Então, como é que isso funciona do ponto de vista matemático? Né? Bom, do ponto de vista matemático, eu vou pegar a resistividade do material, e de certo, a gente está falando do cobre, tá? Então é essa resistividade fixa. O comprimento, veja que ele é diretamente proporcional. Quanto maior o comprimento, maior a resistência, né? Isso é bem interessante, tá? Olha só, consegue perceber? Dada a resistividade que não mudou, aumenta o comprimento, vai aumentar também a resistência. E veja, do ponto de vista elétrico e eletrônico, isso não é legal, tá? Aumentou o comprimento, aumenta a resistência. Porque se aumentar a resistência, eu tenho uma tensão lá na ponta diferente. Né? E aí não tem jeito, se faz necessário já dar a ideia da aplicação do resistor. Então, nesse exato momento, eu vou pôr o seguinte, vou tentar desenhar aqui, bem de forma realmente despretensiosa, uma lâmpadazinha, tá? E alguma coisa que vamos chamar de bateria, vai? Nosso positivo aqui, vindo até aqui, e o nosso negativo. Bom, e veja que ao fazer isso, eu tenho essa lâmpada funcionando. Veja que ao fazer isso, a nossa lâmpada acende aí, muito bacana. Tá? Então, para não ficar acesa direto, a gente pode colocar um interruptor aqui, tá bom? Aqueles interruptores que a gente tem realmente lá na entrada do quarto, da cozinha, de algum local aí, de algum estabelecimento. Veja que ao desligar isso, a gente interrompe a circulação de energia, né, dos elétricos, a gente não comentou muito, mas dá para a gente intuitivamente perceber isso, né? De modo que a lâmpada, nesse exato momento, nesse exato instante aqui, ó, ela, de certo que apaga, nem diminui o brilho, ela vai apagar, tá? É essa a nossa ideia aqui. E ao ligar, de certo, que a gente volta para ela ligar. Dito isso, veja que a ideia de, quando esse comprimento aumenta, esse brilho da lâmpada, ela vai diminuir. Que é como se eu tenho aqui 12 volts, e se a lâmpada, obviamente, também for de 12 volts, eu tenho o brilho dela no máximo, tá? Mas se eu cair de 12 volts, por exemplo, colocar uma bateria de 6 volts, metade disso, vamos combinar que eu tenho o brilho dessa lâmpada diminuído, né? Ela vai continuar acendendo, só que porém com um brilho menor. Ora, por quê? Porque a tensão que eu estou submetendo à lâmpada, que ela foi confeccionada para trabalhar com 12 volts, nesse caso agora é menor. Do mesmo jeito que se eu dobrar, né, se eu tenho 12 volts e eu colocar 24 volts, eu penso que o brilho dela vai aumentar muito, e aí, óbvio, eu corro o risco de queimar ela, porque ela não foi confeccionada, dimensionada para trabalhar com o dobro da tensão, e sim com 12 volts. Né? Então, de certo, vai aumentar bastante o brilho, correndo o risco que ela queime sim, ou diminua a vida útil dela. Então, o que eu quero fazer, e essa é a nossa finalidade aqui nessas aulas, nessas próximas aulas, da aplicação dele, né, a aplicação do resistor. Então, se eu colocar aquele componente que nós assim vem falando, eu coloco ele aqui, se eu abrir ele aqui, o circuito aqui no meio, em qualquer lugar, tá? É bom que se diga. Eu posso colocar ele aqui embaixo, na parte negativa, ou ainda aqui em cima, na parte positiva. Eu vou ter o resistor fazendo exatamente o papel dele. Coloquei ele verdinho aqui, a gente vê. Chamei de R1, tá? Um pouquinho embaixo, R1. E o que é esse R1? O que é esse resistor? É alguém que vai, então, fazer o que a gente chama de oferecer ou dar uma queda de tensão no circuito. Que a gente vai chamar nas próximas aulas aqui de QV. Tá? Esse QV é de
queda de voltagem. O que é isso que não? Segurar, pegar isso que eu chamo de diferença de potencial, de tensão. Então, se eu tenho um 12 volts, eu espero que esse cara pegue um pouco dessa tensão. Por exemplo, se ela segurar, se ficar sobre esse resistor, alguma coisa parecida com 2 volts, eu vou ter na lâmpada apenas 10 volts. Diminuindo o brilho dela, com certeza, mas nem tanto, né? Vamos dizer que 6, né? Mas um pouco menor. Então essa que seria basicamente, né, a aplicação de um resistor. Professor, como é que eu utilizo? Para que serve um resistor? Ora, ele vai servir para que essa tensão que eu tenho, muito alta para a lâmpada que eu coloquei, ela seja diminuída. Então, sobre o resistor vai ficar uma tensão, né? E aí, obviamente, a gente vai calcular isso, né? Saber qual que seria o resistor ideal para que segure 2 volts, qual que é o resistor ideal para que segure 4 volts, qual que é o ideal para que segure 6 volts, tá? Porque aí, por que isso é importante? Ué, porque a lâmpada que eu estou colocando, ela foi confeccionada para trabalhar com a tensão menor, e por isso eu preciso colocar, então, implementar um componente chamado de resistor, porque ele vai ter essa finalidade. A função dele vai ser de segurar um pouco dessa tensão. A bateria continua fazendo o que ela teria que fazer, que é fornecer os 12 volts, porém o resistor segura a parte disso para que a lâmpada não queime ou para que eu tenha um certo controle disso. Enquanto o pessoal da elétrica, vamos dizer os eletricistas, eles só estão preocupados em ligar e desligar essa lâmpada, então eu vejo que para eles só é importante o interruptor. Quando a gente, sei lá, quando você contrata um eletricista para fazer uma instalação elétrica aí na tua casa, essa bateria seria a tensão que a companhia de energia elétrica deixa lá no seu padrão de luz. Então, vamos dizer que ele substitui isso pela tensão de 110 ou 220, dependendo da região, né? E essa lâmpada é aquela que fica no teto da casa, né? Ou no telhado. O interruptor é aquele que na entrada você vai ligar e desligar em qualquer lugar do ambiente que você está entrando. Então a função do eletricista, ou o pessoal da elétrica, realmente é só ligar e desligar uma lâmpada, um motor, um dispositivo qualquer. E o pessoal da eletrônica, ele já tem uma ambição um pouco maior. O pessoal da eletrônica, ele tem a ideia de controlar essa lâmpada. Ele não só quer ligar ela, ele quer ligar e desligar. E ele quer que isso fique de forma autônoma, de forma automática, esse ligamento, esse desligamento, sem que alguém toque nesse interruptor, né? Então a gente vai montar circuito esse feito com resistores, com transistores, com capacitor e com outras coisas, para que esse ligamento, esse desligamento fique automático. O pessoal da eletrônica ele também quer muito controlar o brilho dessa lâmpada. E daí talvez implementar em algum momento, por exemplo, em vez de um resistor, um potenciômetro, vai. Se a gente colocar aqui um potenciômetro, veja que um resistor só, a gente já comentou até um pouco nessa aula, de 10K, por exemplo, ou vai para sair um pouquinho do 10K, vamos colocar de 10 ohms, e mais para frente isso vai ficar mais interessante. Vamos dizer que um resistor de 10 ohms ele controla o brilho para que esse resistor segure sobre ele 2 volts. Bom, se ele segurou 2 volts, vem para a lâmpada apenas 10. Então, ao colocar um resistor de 10 ohms, eu tenho então 10 volts apenas aqui, diminui já de cara esse brilho. E se eu porventura tirar de 10 ohms e colocar de 20 ohms, agora, bom, se um resistor de 2 ohms, aí eu já mostro outra coisa interessante para vocês, essa questão da proporcionalidade dos resistores. E essa proporcionalidade diz assim, bom, se um resistor de 10 ohms segura 2 volts, eu penso que um de 10 ohms vai segurar então 4 volts. Reduzindo ainda mais a tensão sobre a lâmpada, né? Se ele segurou 4, eu vou ter então agora sobre a lâmpada 6 volts apenas. Diminuindo mais ainda o brilho dela. Olha que legal. Então, na mão que você vai substituir nos resistores de valores cada vez maiores, ele vai ter, como tem a finalidade de segurar, de brecar, de dar uma queda de tensão, sobre ele fica uma tensão cada vez maior e sobre a lâmpada, de certo, uma tensão cada vez menor, diminuindo, obviamente, essa que seria a consequência, a tensão sobre a lâmpada. Deu para a gente perceber já que ao tirar um resistor de 10 ohms e colocar um de 20 ohms, dobrando o valor dele, eu dobro também a queda de tensão que ele vai oferecer. Se esse aqui dava 2 volts de queda, esse vai dar 4. O que vem para a lâmpada, uma tensão menor, porque se antes estava vindo 10 volts, já que ele segurava 2, né, na situação anterior, ao dobrar o valor dele, agora ele segura 4 e óbvio vem só 6 aqui para a lâmpada. É isso ou não? Não, aqui está dando 10, vai vir 8 volts.
né? Deixa eu corrigir aqui. A correção é essa aqui. De todo jeito, reduz a tensão sobre a lâmpada, diminuindo o brilho dela, consequentemente, né? E por que isso é interessante? Porque eu consigo voltar aqui na equação e mostrar que ao aumentar o comprimento, eu aumento também a resistência, já que ela está no numerador da fração. Então, se eu tenho uma equação onde o número de cima aumenta, aumenta também o resultado. E, dado uma fração, a parte de baixo, que a gente chama de denominador da fração, se eu aumentar esse número de baixo, vai diminuir o resultado, né? E é fácil a gente perceber que se eu tenho um montante, um dinheiro, se eu for dividir esse meu dinheiro com 2 garotos ou com 10 garotos, para 10 vai dar uma quantidade de dinheiro menor para cada um dos garotos. E com 2 garotos apenas, vai dar um dinheiro maior para cada um deles. Então, quanto maior esse número aqui de baixo, no denominador, menor é o resultado, né? Então, matematicamente é essa a ideia. E querendo dizer que, se essa área de secção transversal, que era o caso do fio que nós estávamos falando, diminui, se isso aqui diminui, aumenta a resistência. Então, isso aqui diminui, aqui aumenta. Que é o que a gente chama de grandeza inversamente proporcional. Isso aqui está inverso a isso. Aumenta isso, diminui isso. Diminui isso, aumenta isso. Já na parte de cima da fração, se aumenta isso, aumenta isso. Se diminui isso, diminui isso. Porque a gente sabe que a resistividade é fixa, né? Que a gente está falando. E não pretende trocar o cobre por um alumínio ou para o ouro. A gente vai manter o cobre lá. Trouxe uma animação que vai deixar isso claro. Olha que interessante, ó. E eu preciso dar os créditos aqui à Universidade de Colorado, Universidade Americana. Eles fizeram uma série de simuladores envolvendo esses conceitos físicos. Em algum momento a gente vai comentar que essa questão de eletricidade, mesmo essa resistência elétrica, não é algo que os seus sentidos vão conseguir ver, né? Literalmente, né? E a visão é um dos nossos sentidos, né? Dados esses 5 sentidos: olfato, paladar, tato, audição, visão. E como a gente não consegue ver, por isso também a importância da gente dividir esses componentes nossos, fazer essas 3 abordagens, de quem ele é, onde ele é aplicado e como eu vou medir ele. E de certo, vamos ter que utilizar alguns equipamentos aí de medição. Mas se eu mexer com o material que seria essa resistividade, ó, veja que, como ele está no numerador da fração, se eu trocar o cobre para alguém que tem uma resistividade maior, olha o que acontece com a resistência. Também aumenta, porque eu estou pegando alguém que é um isolante, então a resistência vai aumentar. E se eu pegar alguém que tem uma resistividade menor, a resistência que ele oferece à passagem da corrente é menor, a resistência também diminui. Isso é muito bacana para a gente da eletrônica. Porque tem casos que eu quero sim que a resistência seja grande, e tem casos que eu quero que a resistência seja pequena. Vamos supor que eu não quero mexer com o material, é o cobre, que é exatamente isso. Então ele vai ficar quietinho, eu não quero mexer. Mas se porventura eu mexer com o comprimento do fio, que era exatamente o que nós estávamos falando, e ele porventura está ainda no numerador da fração, ou seja, na parte de cima, ao mexer com ele, aumentando o comprimento, a resistência também aumenta. Isso é muito interessante. Apesar de ser elementar, quando você simula isso, fica muito claro, né, para que a gente entenda que em algumas situações eu quero muito que a resistência seja pequena, porque se ela for pequena, esquenta menos a coisa, o componente em si. E tem caso mesmo que eu quero que o comprimento seja grande, porque eu quero que ofereça uma resistência elétrica grande para que, por exemplo, diminua o brilho da lâmpada, vai? Então, esse é um caso, tá? Vamos deixar ele quietinho. E a área de secção transversal, que seria o diâmetro do fio, veja, eu nem mexi ainda, né? Mas vamos ver. Ao aumentar esse comprimento, eu suponho que a resistência o quê? Como que é mesmo? Aumenta ou diminui? Deixa eu ver se eu ouço vocês. Maravilha. Se aumentar a área de secção transversal, ou seja, aumentar esse diâmetro, né, essa bolinha aqui, a resistência vai diminuir. Isso mesmo. Olha lá. Muito bom. Por quê? Está no denominador da fração, né? Aumentando isso, diminui isso. Inversamente proporcional. Do mesmo jeito que, ao diminuir a área, quer dizer, pegando um fio cada vez mais fino, eu vou ter, de certo, uma resistência muito grandona. Isso? Olha lá. Ao longo do comprimento, né, do fio. Então, inversamente proporcional. Era só isso, por hora, que eu queria mostrar, e é muito legal. Aumentando a área, diminui a resistência, diminuindo a área, aumenta a resistência. Aumentando o comprimento do fio, aumenta a resistência, diminuindo o comprimento do fio,
diminui a resistência. Mudando o material, ou seja, pegando um material que tem uma maior resistividade, aumenta também a resistência. Pegando um material que tem uma menor resistividade, diminui também a resistência. Deu para ficar claro que, como matematicamente, essa resistência que a gente está querendo tanto, né, vai se comportar. Porque, dado a resistência, se você não atentar a esses itens, essa resistência pode se alterar, pode dar problema e, obviamente, dar problema no circuito. E como a aplicação passa por realmente entender a ideia da resistência, fez necessário falar primeiro, então, da segunda lei. A resistividade, esse Rho, isso tem a ver com o material, né? Só para a gente agora ilustrar tudo. Então mudou o material, muda a resistividade, e já vimos que de forma matemática, como ele está no numerador, se aumentar qualquer um desses dois itens aqui, vai aumentar a resistência. Lembra lá? Aumentou o numerador, aumenta a resistência. Então mudou o material, ou seja, o Rho diferente, não estou falando mais do cobre, estou falando do alumínio, estou falando agora do ferro, estou falando do sódio. Mexeu com o material, mexeu com a resistência, diretamente proporcional. Se aumentar, aumenta. Se diminuir, diminui. Como nós vamos sempre utilizar cobre, eu penso que os itens que a gente vai realmente alterar seria comprimento, tá? Se alterar o comprimento do fio, e até vale aqui, acho que eu lembrei um exemplo aqui, daria para a gente falar de uma extensão. Imagina que você comprou uma extensão, e essa extensão, sei lá, você comprou uma extensão de 10 metros. Pô, maravilha! Uma extensão de 10 metros dá para você ligar em qualquer lugar da tua casa. Mas veja, toma cuidado, tá? Se você quiser ligar ao final dessa extensão um ventilador, talvez você não tenha tanto problema, tá? Ao longo aí de 10 metros. Mas você pretende ligar nessa sua extensão, sei lá, uma maquita, sei lá, um motor que consuma bastante energia elétrica, talvez ou um ferro de passar, sei lá, talvez essa sua extensão tenha algum problema, fadiga ao longo do tempo, os fios esquentem e você tenha problema com ele, tá? Vai pegar fogo lá. Então cuidado com isso, por conta da chamada segunda lei de Ohm, tá bom? Aumentou o comprimento do fio, aumenta a resistência ali, oferecendo queda de tensão, vai esquentar o fio, provocando queima da sua extensão. Ora, por quê? Porque o fabricante, de repente, te vendeu uma extensão para você ligar algo que não consuma tanta energia elétrica, tá? Esse é um tema, sabe, bem interessante, a gente olhar para isso com um pouco mais de cuidado. Do mesmo jeito, então, vamos lá, o comprimento, vou chamar isso aqui de comprimento do fio, aumentando ele, aumenta a resistência, bem como a resistividade. Isso aqui é algum padrão, né, físico já pré-estabelecido. Lembrando que ele tem a ver com o material. Comprimento, idem. Se aumenta o comprimento, quanto maior o comprimento, maior também a resistência. Isso aqui também aumenta. Se aumentar a área, né, o fio for cada vez mais grosso, diminui a resistência. Isso é muito bom para a gente, tá? Por isso, nesse exemplo de uma extensão de 10 metros, era importante que o fabricante, para que eu ligue não só um ventilador, mas uma maquita, por exemplo, que consome bastante energia, uma lixadeira e tal, ele usasse o fio com o diâmetro maior. E aí você pode ligar não só o ventilador, mas qualquer outro equipamento que teria, então, um consumo aí um pouco maior, tá? Então aumentou o diâmetro, diminui a resistência. Do mesmo jeito que se diminuiu o diâmetro, vai aumentar a resistência. Eles vão se comportar de forma inversa, ok? Acho que aqui a gente fica bem redundante sim, mas é algo extremamente importante que fique fixo nessa chamada segunda lei de Ohm. Acho que aqui sim a gente encerra essa parte e vamos agora, a partir daqui, dar mais ênfase agora para primeira lei de Ohm. Essa sim vai reger a nossa área da eletrônica, tá? Então, só que essa é extremamente importante porque, como eu falo da resistência, e resistência essa é a que a gente vai usar agora na primeira lei, obviamente não esgotamos todo o assunto aqui, mas falei o bastante sim, até de forma redundante, repetindo algumas coisas, tamanha importância também da segunda lei para a aplicação da primeira, beleza? Então, voltando aqui no índice, é importante que a gente perceba aqui que eu encerro essa parte da resistividade, a gente pretende não voltar nela por enquanto, tá? Então vamos dizer que aqui está encerrado. E vamos sim, ainda pontuar a parte da resistência, isso vai perseguir a gente durante algum tempo. Calor e temperatura, veja que quando utilizei aqui o exemplo da extensão, veja que essa lei de Joule, que é essa lei que vai aí esquentar as coisas, velho, se você não respeitar então essa segunda lei de Ohm, né, que é essa que aparece aqui, certamente essa resistência não vai aguentar o uso por muito tempo. Então a gente ainda vai voltar um pouquinho dela,
Então eu penso que nos índices, só a resistividade que a gente consegue tirar aqui, vamos chamar de ok aqui, tá bom? Se você ainda surgiu alguma dúvida, deixa aqui os seus comentários, porque a gente pode estar pontuando, fazendo até algum outro vídeo para deixar mais claro para vocês no tocante essa parte da segunda lei de Ohm. Tá? A gente vai continuar agora abordando a primeira, ainda focando na questão do resistor. A primeira lei de Ohm diz que a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada a essa carga ou a esse resistor. E óbvio que isso vai ficar bem mais claro à medida que nós discorremos aí nessa primeira lei, que falamos pouco ainda. Se eu tinha então uma tensão de 12 volts, eu quero então, uma vez que eu submeto essas três resistências a essa tensão, eu vou perceber o seguinte, que esse resistor ele vai ficar com parte dessa tensão, tá? Que a gente vai chamar sobre ele, vai ter um tal de QV, uma queda de voltagem, ou ainda uma queda de tensão, que eu acho que ficaria mais até claro, né? Pelo que a gente já falou. Sobre isso vai ficar, sobre R2 vai ficar também uma chamada queda de voltagem. Ei, tá gostando dos vídeos aqui do canal? Então já deixa seu like, se não for inscrito já se inscreve, ative o sininho das notificações, porque assim quando a gente subir vídeos novos, você vai ser o primeiro a ser notificado. E deixa também um comentário para ver se os vídeos que você está vendo aqui é exatamente o que te agrada. Quem sabe o seu comentário seja então o próximo vídeo que a gente vai produzir aqui no canal. Valeu, obrigado, até a próxima.